milhões. Mas aí morre tua família? Comigo não. Eu não vou e não participo. Tenho o mesmo pensamento. Não participo. Eu tenho o mesmo Pra mim, pensamento. família religiosa é aquela que senta na mesma mesa. Porque uma pessoa que se diz tua família de religião, faz uma obrigação, te exclui, aí depois tu morre, tu me desculpa. Eu não... Ainda mais agora que eu sou universalista. Negativo. Eu penso no Xangô mesmo tem pra formato. todo mundo. É que nem eu digo. O meu pai também tá na partilheira. Então, assim, ou é ou não é. Foi o que eu pensei. E eu disse. E aí a gente olha os comentários embaixo. Não. Tantas pessoas apoiando, que aí vem de encontro com o efeito manada, apoiando como se a atitude dela fosse certa. E aí tu não Imagina. escuta as duas partes? Tu escuta só uma Entende? parte. Não, eu nem escutei a parte dele, né? Mas só com que ela começou. Estava assim 1 ano e meio. Deu? Pra mim ali já foi o suficiente. Entende? Eu tive uma filha que chegava no dia das obrigações dos irmãos, ela não conseguia estar. Nunca. Só que isso foi assim, ó, vou dizer, uns 2 anos acontecendo isso com frequência. Aí chegou a hora da obrigação dela. Eu fiz toda a obrigação, tudo. Aí quando o pessoal começou a pegar as bacias, eu disse, não. Vocês deixem porque a fulana vai limpar as aves dela, toda a obrigação. Ah, pai, mas ela tá de obrigação. Quando que vocês viram ela aqui na obrigação de alguém? Não. Tem que Concordo. entender que a tradição, ela é uma troca. É Sim. troca de energia, é troca de sentimento, Concordo. é troca de dedicação, é troca. Entende? Porque e esse efeito manada, ele é isso, as pessoas não, parece que não estão pensando Não, mas não estão mesmo. Não tão. e só vão indo, né? Eu não concordo. Ou é ou não é. E eu costumo sempre dizer aqui, quem me assiste sabe, que pra mim, morto e vivo é a mesma coisa. Porque o que tu é aqui, tu é depois que morre. Ninguém vira santo, ninguém vira amigo, ninguém fica melhor, pelo contrário. Então, essa sou eu e eu sou muito crítica em relação a isso. Eu também. Eu sou muito crítica, Deus que me perdoe. Comigo não. E é bem assim, eu não sou muito parecida com essas coisas que, ai meu Deus, morreu, meu Deus, virou santo, meu irmão, que mané, meu irmão, negativo. Eu não concordo com isso porque eu acho que, não tenho certeza, porque acho não sabe, o orixá, ele já diz que somos todos irmãos, né? E pra que tanta guerra, pra que tanta briga? Aí depois morre, daí tu vai lá e participa de uma obrigação de um Como se nada término. tivesse acontecido. Negativo. Porque se eu não servir pra segurar uma obrigação contigo quando estava vivo, por que eu vou segurar quando tu está morto? Exatamente. Hipocrisia. E na religião, pra mim, não tem hipocrisia, né? Tem que ser de coração. É isso que eu Concordo penso. plenamente. Não é? Grau, número e gênero. Não é? Entendeu? Bárbara Juliana, eu tenho uma pergunta pra ti. Pergunte. Se falando de Ori, tá? Ele é único? Cada um tem o seu, cada um tem a sua divindade, cada um nasce, ou como é que funciona? O orixá Ori em si, né? Ele é geral, né? Ele é um orixá que cobre a todos, né? Mas o Ori, ele é individual. Ele é individual. A energia de cada um, aí dentro da minha visão, tanto candomblé, batuque e também espírita, né? Aí é onde coliga a alma, né? Então é a energia individual. Ela não é algo coletivo, vamos dizer assim. Então a pessoa não deveria ir no efeito manada. Exatamente. Mas o que acontece muito, e isso eu vou dizer principalmente dentro da matriz africana, né? Principalmente não, dentro da matriz africana. As pessoas não tratam Ori. As pessoas não cuidam do seu Ori. Verdade. As pessoas não alimentam Ori. As pessoas acham que tudo se resolve hoje em dia com um quatupé, por exemplo. Tudo um chão, Hoje, quatupé. né, Babá Juliana? Hoje. Que não era assim. Entende? Não, tem que ter um cuidado com o Não Ori. tem uma manutenção, né? Não tem uma manutenção. Muitas vezes perguntam, mas eu não sei o que está acontecendo. É meu orixá me cobrando. Eles já chegam pronto dizendo isso. O teu Ori tá doente. O teu Ori tem que ser tratado. O teu Ori tem que ser equilibrado. Não tem nada a ver com o teu orixá. Então eles vão linkando as coisas como acham que deve, ou como muitas vezes até replicam, né, para eles também, porque as pessoas hoje não querem entender, não querem aprender. Verdade. Então vão replicando aquilo que o fulano disse, o Beltrano disse, e vão levando à frente. Quando a gente tem um Ori equilibrado, um Ori tratado,
as coisas ficam muito mais fáceis. E quando a gente estuda, e aí eu vou dizer que é geral, sabe? Sobre todas as crenças, sobre todas as energias, sobre toda a espiritualidade, quando a gente tenta entender, tudo fica mais fácil. Quando a gente tem mais gratidão do que reclamação, tudo fica mais fácil. Tem que aprender a ler, fica mais leve, né? Exatamente. Fica mais leve. Tem que aprender a ler. É por que eu trouxe essa pergunta, né? Porque eu também acredito que o ori individual, não do orixá, mas cada um tem um, então não tem, é mais um motivo para que a gente não vá como uma manada, porque cada um tem uma missão, cada um tem um enfrentamento, cada um tem uma conduta, né? Xangô tem para todo mundo. E eu acredito que ele é pai, esse orixá, para todos os filhos dele. Um exemplo, se falando de Xangô. Não é mais para um e menos para o outro. Agora, o que está plantando é que tu vai assim colher. Como todo pai, né? Ele ensina, mas também cobra. Exatamente. E eu digo aqui também que Então, por que as pessoas insistem em seguir o efeito manada, né? Sabe, uma das coisas que eu acredito sobre isso é porque as pessoas foram ensinadas assim. E isso lá atrás, sabe? O governo ensina isso, a mídia ensina isso, e aí os pais vão replicando aquilo que os pais ensinaram, sabe? E vão replicando as situações do efeito manada. Hoje eu estava conversando com uma pesquisadora da URGS e ainda eu disse para ela, disse assim, mas por que o senhor acha que a gente tem tanta dificuldade de conseguir o alimento para o povo? Eu disse para ela, porque eles não querem que ninguém do nosso povo tenha a barriga cheia. Quem não tem fome, pensa. É verdade. Quem tem fome não pensa. É verdade. Então eles querem o povo com a barriga vazia para não pensar e só seguir não botando lá neles, sabe, nos governantes que não fazem nada por nós. Efeito manada. Efeito manada. Eles querem que o nosso povo continue sendo aquele assim, ó, agora vocês sentam, agora vocês levantam e batem palma. É isso que eles querem. Então, eles preferem o efeito manada. Pode ver, tu bota isso aqui na mídia. Ó, se botar essa caneca com uma boa propaganda na mídia e dizer assim, ó, que já tem tantas pessoas usando. É bem assim mesmo. Eu nem gostei muito, mas eu vou lá comprar, porque tem tanta gente comprando, eu vou comprar igual. Eu também vou comprar. É bem isso aí. E assim vai. E a gente, às vezes, entra nesse embalo. Sim. Que a gente vê alguma coisa... é bonitinho, né? Todo mundo tá usando. Todo mundo tá usando, eu também vou usar. Tem aí os copos dessa marca aí. Todo mundo tá usando. Exato. Começou um dia e agora todo mundo tá usando, todo mundo tem. Exatamente isso. E a gente vai indo. Né? Eu digo assim que assim, ó, mesmo. na vida, hoje, eu acredito que eu não faço mais parte realmente desta multidão que segue o efeito manada. Na vida, eu acho que não. Eu acho que nessas bobagens, de repente, assim, de comprar alguma coisa, eu acho que eu ainda até vou às vezes, sabe? Sim. Não tanto que nem era, mas eu acho que até faço. Na verdade, eu tenho uma garrafinha dessa marca aí, né? Porque eu ganhei também, aí depois... Só que todo mundo já tava usando e eu não sabia o porquê. Eu sou meio atrasado nessas coisas. Então, mas eu até acho. Mas na vida, não. Eu sou muito certo da minha opinião. Formador de opinião. Exato. Entendeu? O que é certo, o que é errado. Então, não. Só que a gente sabe que tem muita gente que vai. Sim. A gente vê na política mesmo, né? Nessas manifestações que tem aí do Bolsonaro. Nem sabe. Cada entrevista que eu vejo deles fazendo as perguntas para as pessoas, o porquê que estão ali... Não sei. Eles enrolam de uma forma e falam de coisas tão absurdas que seria engraçado se não fosse trágico. Sim. É o efeito manada. É bem assim. Fefi, a espiritualidade nos mostra caminhos. Nesta questão, isso é individual? Como é que funciona no plano espiritual? Porque isso. A espiritualidade vem o tempo todo, não falando só das tradições da matriz africana, mas espiritualmente os mentores, eles não unem, por exemplo, nós três aqui e vai, cada um tem um. Eu tenho uma dúvida, cada um tem um mentor, Fefe? Cada pessoa tem um? Cada um tem um mentor. Cada um tem um mentor. Eles até podem reunir nós três aqui e colocar algumas palavras ali de ensinamento, mas vai servir uma parte de ensinamento para ti, ele vai direcionar um para mim e o outro para Cada um tem um. Cada um tem ensinamento. Ele pode conversar com nós três aqui, até nós quatro aqui, mas ele vai olhar para ti e vai te dizer... Como estivesse servindo pra ti, ó. Pra ti serve essa parte. Pra ti serve a parte. Não é exclusivamente pra mim. Eu sou teu ali, eu vou falar só contigo. Não. Ele vai falar com todos nós, que nem aconteceu ontem lá. Tava nós 6 lá,
direcionado, a fala foi feita para os 6, depois direcionou uma fala para cada um. É verdade, hoje nós recebemos uma visita maravilhosa. Isso, então a gente foi uma fala para cada um. Foi feito geral e foi feito um para cada um depois na hora que ela voltou pro trabalho dela espiritual, como se diz o ditado, né? Então, esse processo é dessa forma, individual, né? mesmo. Ele é individual, né? Então, cada um de nós carregamos os nossos processos internos, que é pra gente tentar evoluir, tentar fazer o trabalho da melhor forma possível. E aí tem que ser individual, não tem como ser o meu é o mesmo do pai Juliano. Não é. O dele é o dele, né? E isso se explica também o desenvolvimento de cada um, né? Sim. Porque cada um tem de um jeito. Esses dias a Rafinha tava falando, que a gente tava comentando sobre uma mãe com 4 filhos, todos são criados iguais. A Rafinha disse, eu não concordo. Porque as pessoas são diferentes, e é verdade, se nós parar pra pensar, as pessoas são diferentes. Tem a mesma criação, mas não quer dizer que absorve da mesma forma. Não, e também a gente, por exemplo, a gente tem que lidar cada um de uma forma, porque cada um tem uma personalidade. E eu acho que tudo pra isso. Eu não entendo por que algumas pessoas, e é uma manada de pessoas, se perdendo, indo todo mundo junto atrás de uma opinião, ou de uma risada, sei lá, seja o que for, sendo que cada um tem uma cabeça, cada um tem uma individualidade, uma mente, cada um tem uma vida. Então, assim, eu acredito que tá faltando isso, as pessoas parar, avaliar e se perguntar o que de fato eu estou fazendo com essa informação. Né? Tem uma outra situação também que é bem corriqueiro, que isso acontece comigo algumas vezes, tá? A pessoa acha um vídeo muito legal, muito tranquilo, que eu falo que é desevolução. Se é desevolução, você não me manda. Não, tu tem que olhar. Não, eu não tenho que olhar. Por que tu compartilhou com uma outra pessoa? Não, mas eu mandei pro fulano. Não, eu não quero desevoluir. Tá, mas tu não pode olhar o meu. Não, eu não vou olhar. Entendeu? Porque é uma desevolução. Se pra ti é legal, pra mim eu vou olhar. Dependendo do que eu ler ali, eu já nem abro. Não, eu não abro. Eu falo pra eles, o que é isso aí? Eu vou te mandar aí, tio. O que é? Não, eu fulano. Não me manda. Desevolução, eu não quero ver. Não quero ver. Por que tu vai compartilhar daquilo ali, né? Porque aí o efeito é que mandaram pra mim. Pois é. E aí o efeito é nada. Exatamente. Mandaram pra mim, ele manda pra mim, aí eu acho legal, mando vai indo. Aí eu mando pro Wesley e aí a gente vai deflagrando. Eu até não concordo, mas eu vou te enviar. É verdade, dá uma olhadinha aí. É bem assim. Aqui diz assim, e a evolução espiritual, ela acontece pela autenticidade do espírito, né, reencarnado com aprendizados únicos. A evolução espiritual, como é que é essa questão, né, Fefe? É única, cada um tem um. Como é que eles dirigem isso? Tu que já entendeu um pouco, que a gente até vai para uma cápsula, né? Eu vou falar de mim, tá? 2022, 2021, sempre me esqueço a data. 2020 para 2021, eu entendi o processo, entendeu? Então, aquela limpeza espiritual e a evolução era para mim. Era só para ti. Era somente para mim poder realizar um trabalho, dar continuidade e ir cada vez mais dando um passinho a mais nessa evolução espiritual. Então, tudo aquilo aqui foi projetado ali, eu com 42 para 43, 41 para 42 anos, foi projetado para mim. Então, o plano espiritual se voltou, o guia, enfim, o mentor, se voltou, vamos fazer o trabalho com o Fernando agora. O Fernando está indo, agora já deu o primeiro passo, agora nós vamos passar para um outro trabalhador, para um outro irmão. Então, tô falando sobre mim. Então isso tudo que aconteceu nas nossas vidas lá dentro daquele terreiro lá, que todos eles participam direto ou indiretamente, entendeu? Então é direcionado para cada um tem uma faculdade, cada um tem uma mediunidade, uma forma de se expressar. O trabalho é feito sim, mas o X tem uma certa forma de fazer o trabalho, o F tem uma outra forma de fazer o trabalho, mas porque é específico para cada um de nós, né? Mas a gente vai igual fazer o trabalho, mas a minha forma é essa, então eu estou evoluindo dessa forma. Eu dou 2, 3 passos, espero, daqui 2, 3 passos do de novo. Tem outros que não, que dão um passo e já evolui 3, 4, 5 passos. Mas então, as pessoas têm uma dificuldade de entender isso, né? Tem, porque se nós não entendêssemos todo esse trabalho, nós não estaríamos aqui hoje. Entendeu? Para nós, o que aconteceu para nós? Eles mostraram logo a prática.
aqui a prática é isso. E aquele primeiro espírito que aquilo ali quem tava lá jamais vai esquecer. E as outras, e algumas pessoas que estavam lá sabiam de fato que o espírito era aquele que estava lá, que chegou lá primeiro, então não tinha dúvida nenhuma. Eles foram assim, ó, nós vamos ir aqui, porque eles não vão ter como dizer que não é. E não tinha como dizer que não é. Nós só se olhamos, não é, mas é igual. Se não é, parecido, entendeu? Então mexeu muito e de lá pra cá foi indo. Mas também a gente fala dessa oportunidade, né? Que nem todo mundo pega. Mas aí foi o efeito, foi um efeito manada positivo, né? Sim, pra gente poder fazer o trabalho. Mas sabe que eu digo assim, que nem todo mundo aceita, porque dentro da mesa da tradição as pessoas chegam com uma visão já. Com a viseira, não é com uma visão, com a viseira. Com a viseira, é verdade. Eles chegam assim, ó, porque eles querem a incorporação, ou eles já chegam dizendo de quem eles são, ou então eles já querem chegar, não, eu quero tocar o tambor. Eles querem muito. Eles não estão abertos a ouvir o que a espiritualidade tem. Todo mundo acha que tem que se incorporar, e na verdade nem todo mundo é médio de incorporação. A gente tá vendo muita mistificação por não ter esse entendimento. Eles acreditam naquilo. Exato. Então, isso é muito complicado, porque é chego pronto. E aí, se tu fala diferente daquilo ali, eles acham que tu não quer que ele incorpore, ou que tu não quer que ele toque. Mas cada um tem um tempo, né? E um formato de espiritualidade. Sabe que no domingo passado, lá no Trabalho Espírita, aconteceu uma situação bem engraçada até. Engraçado é o modo de falar, né? Inusitado. Eu tenho um filho que ele tem baralho, tem o axé de carta, tem tudo preparado, joga muito bem. E aí eu dividi quem ia pra cada lado, tudo, e eu disse pra ele, vai lá na mesa das cartas hoje, né? Tu joga bem, não sei. E ele não conseguiu ver nada. É de lá pra cá. E aí ele me olhou e disse, pai, o que tá acontecendo? Ele, nervoso com aquilo. Eu disse, tu tá nervoso, calma, daqui a pouco não é pra te ficar aí. Mas calma, não te acelera. Entendeu? Eu disse pra ele, tudo a gente também tá construindo, vai devagar. É de lá pra cá. Aí o que aconteceu? Teve a manifestação de um médico. Outra coisa, totalmente diferente. Fez cirurgia, fez isso, fez aquilo. É assim. É isso aí. E ele não tem noção nenhuma do trabalho espírita. Tipo assim, então... E ele ficou muito preocupado porque ele não estava vendo nas cartas. Eu disse, não é assim, calma. Em vez de encontro no plano espiritual, até mesmo no filme Nosso Lar 2, isso é bem... No 1, isso aí é bem explanado, né? Ele foi o plano espiritual médico, mas ele tinha que fazer uma espécie de um curso para poder entender realmente aquele fato ali, entendeu? Então, é isso aí. Exato. Ele morreu médico, desencarnou, passou por todo o processo, foi para a parte da regeneração lá. Eu vim fazer o trabalho porque eu era médico na Terra, lá na Terra, só que aqui agora tu vai ter que te adaptar o sistema daqui, desse formato, entendeu? Então... E por isso que a gente tem que ter muita realmente expansão de consciência, né? Sim. Porque senão, tipo, e aí como a Mãe Jô se fala muito, principalmente, né, as pontes pirâmides. E se eu digo, não, mas tu joga, tu tem que ver. Não. Né? Não é assim. De lá pra cá. Mas a gente vê isso muito acontecer. E aí entra a mistificação. Porque tu acredita naquilo. E aí a pessoa até se obriga, eu acho, sabe? Claro. Exatamente, se obriga. Porque assim, eu não jogo as cartas, né? Eu tenho o axé das cartas, mas eu não jogo as cartas. A minha cigana joga a carta. Mas o buzo, eu jogo. E o buzo tem o sistema do buzo. Sim. Tá? E também a espiritualidade. É um conjunto. É um conjunto. Mas eu jogo muito mais com a espiritualidade, porque eu já tenho a mediunidade da psicofonia, e o sistema só confirma. É muito claro o buzo. Antes, eu apanhava para poder ler o sistema. Sim. Entendeu? Então, é duas coisas. Eu acredito que a carta deva ser a mesma coisa, né? Tem um sistema ali que fala muito bem. Inclusive, as caídas, tudo. Tu vê quem tá falando, né? Mas tu conseguir ler o buzo, ler a carta da espiritualidade para cá é magnífico. Sim. É magnífico. A abertura é perfeita. Eu sempre conto do Fê. Uma vez eu tava jogando a cabeça de uma menina... E a Obá simplesmente saiu do quarto de santo, Fê olhando pra eles, parou na mesa do meu bolso. Pra dizer assim, sou eu? Eu não vejo, mas o Fê vê, Josi.
E o Fê nem sonhava o que eu tava falando com a menina na mesa do buzo. Foi incrível. E outra coisa. Ele viu o orixá saindo do quarto. Eu não consigo ler. Muito legal. O Fê não leu o buzo. Pode ser algum. Fê, mas tá aqui, tá caída. Josi, eu não. Não tô vendo. Não tô vendo, não adianta. Não adianta. Não sai. Não foi nenhuma, nem duas, nem três que eu já fixo olhando, tá, Josi? Eu sei que essa queima já não me... É isso aí. Não diz nada pra ele. Não é desleixar. Sim. Mas não me diz nada. Não, se tá virado, incrível. se tá pro lado, se tá dizendo. Se eu olhar pro busto pra ver se vai mostrar alguma letra. Só ver a coxa. Não, só. Mais nada. É maravilhoso, porque ele lê tudo de lá pra cá. Tu imagina? Sim. Que magnífico, né? E a gente, eu sempre digo, e não escondo de ninguém, que todo o trabalho dentro do meu terreiro, ele é guiado, sim, pelo sistema, pelo meu aprendizado, mas Marlene Chaves me dá receitas de trabalhos, e trabalhos, e trabalhos. E que dá muito certo. Entendeu? Então, assim, deixa eu com as minhas loucuras. Que ela entra, senta na mesa, manda muitas vezes pelos médicos, pega uma caneta e anota que eu vou passar um serviço pra Josi. Assim. Mas é que, na verdade, é o que eu digo, a gente tem que estudar, porque no momento que tu estuda, tu não te abisma Muito com legal. certas coisas, né? Muito legal. Porque quando tu senta no búzio, claro que tu tem um pai, uma mãe de santo, que tu vai aprender muita coisa e vai preparar o teu ifá, ok. Mas quando tu senta no búzio, não pode te aparecer um axé diferente que tu não conhece? Claro, e aí, aprendizado. Por que o espírito não pode falar? Claro que sim. Sim. Pra mim são coisas que não tem... eles utilizam daquele instrumento, Claro que sim. né? E na verdade a gente sabe que é um instrumento muito mais para o olho do cliente. É verdade. Tem isso também. Né? Eu sempre digo lá para os meus filhos que são médiums e que tem alguns que estão se aprontando agora em setembro, que eles têm que, agradecer a Deus por ter essa abertura mediúnica, porque é lindo o trabalho. Ele é certeiro, entendeu? Porque além de tu aprender o sistema, o que tu traz, né, da tua ancestralidade, tu tem todo um aparato espiritual. Sim. Isso conta muito. Muito, muito. Baba Juliana, eu recebi uma mensagem sexta-feira por uma das médium. Pode esperar que tu vai receber um convite. Que eu te mandei hoje. Sim. Entendeu? Então, assim... E aí, vai dizer que é mentira? Sabe? E é assim, eles guiam tudo. Então, assim, contra fatos, jamais vai haver argumento. Quando os espíritos estavam testando todo o trabalho, Sim. eles falavam bem assim, teu telefone vai tocar. E nós tudo parado olhando o telefone pra mesa. Cansou de acontecer. O telefone tocava. Acho que mostrar de alguma Eles forma, tinham né, que naquele mostrar. início que... Eles tinham que mostrar, entendeu? Então, isso foi um efeito manada que conseguiu positivo. Mas eles precisaram mostrar. Mostrar pro Baba Juliano, mostrar pro Fefe, mostrar pra mim, porque senão eu jamais acreditaria nisso. Sabe o que eu Jamais. acho que a questão do trabalho espírita, quando ele agrega dentro de uma casa de axé, e eu Coisa vejo mais isso linda. hoje, eu acho que ele facilita muito todo o restante do trabalho. Sim, facilita. Porque as pessoas começam a ver com outros olhos todo o trabalho que acontece dentro do terreiro. É lindo. E aí fica mais leve, entende? Eu acho que Exatamente. ele vem pra somar, literalmente. Por isso que eu digo, realmente, o erro é do ser humano. É. Porque a espiritualidade, ela é toda única. Eles são perfeitos e aí passou a ter, eu pelo menos entender, eu sempre conto da Michelle, né? Sim. Que era uma ex-cunhada minha, que a guria não sabia nada, nunca entrou numa matança, nunca entrou num batuque, nada. A primeira vez que ela foi numa obrigação lá em casa assistir, porque era minha cunhada, ela disse assim, eu vi um monte de gente, um monte de negros e negras. E quando tu botava o teu filho no chão, tinha um homem que usava um cinturão vermelho e botava as pessoas no chão. Ah, não. Entendeu? Isso é o quê, né? Então, não, só um pouquinho. Aí, naquele dia ali, começou tudo a fazer sentido pra mim. Que eu sei que é eu que coloco, obviamente, mas alguém me guia. E o que homem é esse? Ela disse um homem todo preto e ele usava uma coisa na cintura vermelha. Sem camisa, um africano. Então, quer dizer, tu vai dizer o quê pra uma pessoa que nunca na vida entrou numa religião? Nem sabe o que é santo, nem o que é Xangô, nem nada. E eu disse assim pra ela, mas só tinha homem. Ela disse, não. Tinha esse homem, tinha uma mulher todinha de amarelo, mas era uma negra, uma africana.
E ela disse que a mesa de 4 pés, eu nunca vou me esquecer, eu sempre conto isso. Foi uma das primeiras provas que eles nos deram. Ela disse que na mesa de 4 pés, quando a gente arriava, era eles que pegavam os cabritos e colocavam nos braços, esses africanos. Faziam todinha a matança. Imagina, Juliana. Quer dizer o quê, né? O que tu vai dizer disso, entendeu? Não é uma pessoa que sabe, é uma pessoa que eu nunca vi na vida, leiga mesmo, leiga, totalmente leiga, mas a mediunidade dela é gigantesca. E ela tô tudo que aconteceu vendo outras pessoas dentro do salão. E aí tu vai dizer o quê? Que ela tá mentindo? Mentindo em cima do quê, né? Exato. Não tem nenhum conhecimento. Não tinha conhecimento nenhum. E ali começou eles mostrar. E aí eu digo, não. Ô, Fefe, diz uma coisa. Tu não pensa em ser pai de santo? De verdade, não. Tu não tem esse pensamento... Essa pretensão, não. Mas se tu fosse direcionado pela espiritualidade que tu precisa, que isso faz parte da tua missão, tu faria? Faria. Aí é o que eu digo sobre a questão da evolução, entendeu? Através da questão espírita. Sim, aceitação. Porque hoje tu tem uma aceitação total pelo plano espiritual. Total. E a gente vê quantas pessoas, né, na verdade, não cumprindo a sua missão, como deveriam, porque a gente já vem, né, predestinado àquilo ali, como deveriam, porque na verdade não tem essa visão. Não entende que aqui é que tu vem pra consertar, pra arrumar, pra fazer, pra ajustar, se melhorar. Né? Não tem essa visão. Não consegue ter. E aí eles acabam padecendo uma vida toda. Não, porque eu não quero, não vou e deu. Mas isso é pra te ajudar, né? É pra te ajudar. É pra te ajudar. A mediunidade, na verdade, eles ensinam que a gente, quando vem médium, a gente já vem. Bom, eu vim com a mediunidade. Pra quê, meu Deus? Já começa a ver o que tu vai fazer com isso. Porque se tu veio com isso, é pra te fazer alguma coisa. Então tu já tem outra cabeça. Eu não gostava de jogar buzo, Fê, sabe? Sim. Mas Deus o livre, tu não me pede pra me jogar buzo, que eu não gosto. Eu me negava. Até que um dia, os espíritos sentaram na minha frente. Olha só. Tu precisa. Sim, faz parte da tua missão. Faz parte, porque tu pode abrir a consciência das pessoas na mesa do teu buzo. Mas eu me negava, nunca. Meu buzo ficou fechado há anos. Dentro de uma lata eu não usava. Aí um dia chegou 2 espíritos ancestrais nossos, pega a mesa do buzo e ele, até hoje, é em cima de um tambor, a minha peneira de buzo, né? Tu vai olhar agora. E nós vamos te dizer por que tu vai olhar. Então é uma forma, porque tem gente que nunca vai entrar no centro espírita. Mas eles querem me ouvir na mesa do meu buzo. E ali eu faço muita expansão de consciência. Mas eu demorei pra entender, Babá Juliana. E o trabalho é um conjunto. É um conjunto, eu não entendia isso. Eu não gostava, entendeu? E na verdade é uma coisa quando tu tem, que nem o Fê, tem consciência, eu não quero isso pra mim. Mas se isso tá na minha caminhada, ele vai entender. Claro. Isso muda muito. E facilita a tua vida. E isso tá muito... Não é isso que as pessoas não conseguem entender. Isso aí tá muito claro pra mim, tá? Isso tá muito claro de verdade pra mim. Tanto a parte espírita quanto a parte religiosa, isso tá muito claro pra mim. Fernando, é isso? Olha, a minha pretensão não é essa. Tá, mas eles estão pedindo que faça isso. Vamos seguir. E realmente de coração, não é? Ainda mais o Fê que vê eles, né? Que maravilha. Vou dar boa noite lá pro pessoal. Tô vendo aqui a Joyce. A Joyce diz assim: boa noite, Joy, minha dupla, te amo. A manada segue o caminho mais fácil. A consciência escolhe o caminho verdadeiro. É verdade. Haja expansão de consciência, ela diz. Boa noite, Ana, João, povo de Xangô. José Roberto Silva, querido, boa noite. Diz assim: orgulho de vocês, minha rica irmã. Axé hoje e sempre, tô longe, mas sempre perto. Saudade de ti também. Boa noite a todos aí. Eu tô vendo no Face, tá, Babá Juliana? Tá, eu tô vendo no YouTube. Tá. Boa noite a todos. Família Babaquelê, Paxilá abençoe a todos. A Joyce também tá no YouTube. Ela tá nos dois. Um beijo a todos que estão nos assistindo aí. Sejam muito bem-vindos. Babá Juliana, os orixás são únicos em suas essências? Tu acha isso? Que é único? Tipo assim, a essência de Oxum é de Oxum. Ogum é Ogum. Tu acha que eles são únicos? Eles são... Tem detalhes assim que... Ou tu acha que pode ser, tipo, sei lá, Ogum carrega alguma essência de Oxum, vamos dizer assim. Ou tu acredita que eles também são únicos? Não, eu acredito que o orixá, ele tem a sua essência ali, pura, mas a gente tem que entender que existem muitos orixás que nós não cultuamos aqui no Sul. Sim. E que traz uma essência, eu vou falar só com essa palavra, mas não seria essa palavra, mas só para o pessoal entender, misturada, vamos dizer assim. Existe, por exemplo, um Ogum que ele traz uma influência muito grande de Oxum. Entendi. Até um Ogum que quase não é cultuado. Mas ele traz, tanto que ele não trabalha com metal. Qualidade, né? Ele não trabalha com ferro.
As armas dele são feitas de ouro. Entendeu? E ele é pouco cultuado. Então, eu tenho alguns que trazem a influência e a essência. Mas aí envolve o Itã de cada um. Mas se não, ele é a essência pura. Mas mesmo tendo a influência, eles têm as particularidades, né? Porque ele continua sendo, por mais que ele tenha, vamos dizer, a influência de Oxum, ele continua sendo o guerreiro, ele continua sendo aquele que vai pra guerra, que luta. Mesmo as armas dele não sendo de ferro, ele ganha as guerras, porque ele é estratégico, ele é um grande feiticeiro. Então, ele traz aquela essência realmente para a questão de Ogum mesmo, tu identifica. E isso muitas vezes respinga, né, nos próprios filhos. Sim. A gente consegue identificar quando são cabeças, irmãos de cabeça, em algumas atitudes, em algumas coisas. Claro que eu acho que às vezes as pessoas se passam, né? Sim. Tem gente que diz, mas eu falo assim porque eu sou de Ogum, aí solta umas patadas lá. Aí eu digo, não, isso é falta de educação. É diferente de Ogum. A gente carrega, né, a essência, né, do orixá. Incrível. E nós somos nosso orixá em movimento, né? Sim. Então a gente traz aquilo de orixá, não tem como ser diferente. É quem puxou os seus. Não, agora tu falou nessa situação que a gente traz a essência, né? Os filhos de Oiá, eu sou o único homem do meio de, acho que 9. Gurias, me ajuda aí, 9 ou 10. Eu sou o único, monte de Oiá. Então, nem todas as meninas são iguais. E eu sou completamente diferente delas e elas também são completamente diferentes de mim. Mas nem todas as meninas, porque eu sou o único homem de Oiá da casa lá. E as meninas ali, umas são muito diferentes umas das outras, né? Mais mãezonas, as outras são mais búfala, outras são mais borboleta. Ou de vez em quando algumas são um pouco... Não é manada, cada um. Depende da passagem, né? As passagens de Oiá, né? Oiá teve várias passagens em vida. Verdade. Essa semana passada, eu tava lendo alguma coisa assim, essas passagens assim. E aí eu fiquei me lembrando, até compartilhar com as meninas, depois não coloquei lá. Porque é bem isso aí mesmo, né? Porque na realidade, o Fernando é da Maioiá, tem uma essência diferente. Vamos lá, a Silvia tem uma essência diferente. A Kellyzinha tem uma essência completamente diferente da Andressa. A Lúcia, a Tia Jana já é mãezona também. E assim por diante, assim, a Luluzinha. E assim por diante, vai, e cada uma tem uma forma de... Mas ninguém somos todos Oiá, mas agora porque somos Oiá, todo mundo tem que pensar igual. Não, a gente não pensa igual, mas a gente é completamente diferente, realmente. E aí influencia muitas outras energias que acompanham, né? Sim. Traz uma semelhança do orixá, mas quantas energias se acompanham? Não, e também tem os adjuntó, né? Exatamente, e conta muito. Conta. Muito. Os adjuntó, né? Que é o que eu digo, o casamento. Quando a gente fala o casamento é isso, é o adjuntó. A gente traz a essência, né? Eu sempre costumo dizer e digo para os meus filhos lá, a minha opinião e a vivência que eu tenho, eu avalio muito, analiso, né? O orixá do corpo fala tanto. Sim. Né? Ele interfere tanto, assim, eu vejo, assim, sabe? Muito. Eu vou dizer assim, ó, toda vez que eu jogar lá no pai, pra fazer obrigação, primeiro a gritar antes pra Xolé e Mãe Manjá. Eles definem bastante coisa. Teve um né? ano que ele disse, olha, eu já tinha jogado em casa e cheguei lá e disse, tá, pai, vim ver a obrigação. E aí a Manjá já tinha me dado um texto, né? Eu disse, tá, eu vou no pai, como eu faço todo ano. Cheguei lá e disse, Juliano, que engraçado, o Xolé nem tá pedindo comida, né? Eu disse, não. Ele disse, mas aí a Manjá tá pedindo desde ovelha. Como é que eu vou cortar só pra ela, eu vou cortar pro dono da casa? Mas porque ela impõe muito. E tem muita coisa que ela determina e aí se aquilo não acontece, as coisas viram completamente. E é o meu corpo. Mas também ela é minha mãe em todas as linhas. Ela só não pegou no Exu porque não dava. Então de repente... Porque olha... eu percebo isso assim, né? No jogo, no jogo de buzo, na conduta de cada filho, até comigo mesmo. Exum, ela é, vamos dizer que é a articuladora de todos os meus negócios, né? Mas eu também sou filha de Oxum, além de ser no corpo, é minha Yalorixá, né? A minha também influencia muito. Sim, o ancestral, né? Fui feita por uma filha de Oxum, né? Fui feita, a primeira obrigação na minha cabeça foi feita pela minha avó, que era de Oxum. Então, ela é muito presente na minha vida, assim. Ela domina tudo mesmo. Xangô é pai, mas é ela que define todas as articulações, é o Oxum. E não só pra mim, eu vejo pro meu filho. Agora, tu tá me dizendo também, então... Sim, muito. Sim, muito forte, muito presente. Aqui diz assim, ó. Qual a diferença entre pertencer a um grupo e perder a própria identidade dentro dele? E aí a gente vai falar bem do efeito manada, né? Às vezes as pessoas se submetem a coisas só
pra pertencer, né? Exatamente. E aí, com isso, ainda se fica um bem, tudo bem. Mas daí vem a tristeza, a ansiedade, a depressão, porque tu acaba te modificando e indo junto com a manada para que tu seja aceito. Qual é o sentido disso? Nenhum lógico, né? Nenhum lógico. Porque daí tu deixa de ser tu, né? Muitas vezes, né? É bem complicado. E é por isso que eu digo que a quantidade de pessoas com problemas mentais está gigantesca. Sim. As pessoas sofrem. Eu atendo pessoas que sentam na mesa do meu buzo que sofrem. Principalmente se falando da tradição, eu fico assustada. Porque tem pessoas que não são para a tradição. Não são. Tem isso também, né? E aí as pessoas ficam naquela obrigação e naquele sofrimento. Eu fico apavorada de verdade. Mas tem o contrário disso, né, João? Os Tem. que e não querem. Tu acha que é mais Vocês acham que é mais pesado? Ou É igual, Fê. Eu É acho igual? que é igual. Quem é pra ser e não aceita, e quem não é e quer. Eu acho que tá igual, Fê. Acho que eu entendo que quem é pra ser e não é, eu acho que é mais pesado, eu acho, né? Mas, Fê, eu tô atendendo bastante gente que não toca isso dentro das pessoas. Mas eles querem. Não. Aí eles são. se forçam a seguir algo porque alguém colocou, porque alguém disse, porque alguém ameaçou. E é assustador, de verdade. Tem uma Mas quantidade. também tem aquela questão, às vezes não toca pelo que já vivenciou, Sim, né? tem mais isso. Sim. Às vezes até tu Gravíssimo. mas o que tu vivenciou, tu criou um trauma. É verdade. O ser humano errou, falhou nele e aí virou. Isso. É sério, muito sério. E aí, porque as pessoas, infelizmente, eles acabam achando, né, que todos os lugares o efeito manada, que Sim. todos os lugares são iguais. Então, tipo assim, mas eu passei isso na primeira, passei isso na segunda, eu não vou Tô com passar na medo. terceira. Tô com Tem medo. uma frase que o plano espiritual colocou pra gente, assim, sempre falar assim pras pessoas quando chega essa parte, né? Tu quer desistir do ser humano, desista, né? Mas não desista de ti mesmo. Colocou o pé naquela casa, sentiu que é aquela casa, tu segue. O dia que não sentir mais, tu sai pela mesma porta que tu entrou, mas não desiste de ti. Tu tem que continuar. Porque o ser humano falha. As tuas energias, os teus orixás, divindades, esses aí não falham. Então o plano espiritual já bateu muita vez nessa tecla aí. Quando cai essas conversas aí, eu sempre procuro tocar nesse assunto aí. Então eles mandam, tá na hora de entrar com essa frase. Aí a gente entra nessa frase, entra nessa pauta aí com eles, né? Não deu certo, quer desistir da pessoa, do ser humano, por A ou por B, mas não desista de ti, porque é tu que vai levar, tu que vai dar aquele passo a mais ali para poder chegar num grau da espiritualidade, fazer realmente o teu trabalho que foi proposto, que a gente mesmo, de alguma forma, deixou escrito lá, que eu ia fazer isso, fazer aquilo ali, depois a gente não fez nada, né? Mas é que é difícil, né? As pessoas não têm essa clareza, né? Mas sabe o que eu acho também que é muito complicado, essa questão, falando de casa de axé? Tu foi parar dentro daquela casa, foi teu orixá que te levou. Daqui Às vezes, desculpa, conclui. Daqui um mês não quer mais aquela casa. Entende? E aí, então, tipo assim, o orixá levou e hoje ele não quer. Como assim? O orixá não é bipolar. Mas tu acha que o orixá sempre leva Babajuliano? As pessoas vão muito pela emoção. Não, eu acredito que tem 2 pontos. O efeito manada. Eu acho que tem muito pela emoção. Eu acho que tem os 2 pontos. O efeito manada. E às vezes não. Às vezes as pessoas começam a só achar os defeitos dentro de uma casa de axé, mas é os defeitos delas que elas estão vendo. Tem que se olhar pra dentro de si. A desobsessão. Entende? Então, tipo assim, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Tem de tudo, né? Então às vezes elas começam a incomodar. Mas a casa tem isso. Mas não sei o quê. Mas aquilo me incomodou. Mas peraí, o problema não é tu. Eu vou dizer pra vocês assim, dentro da casa do meu pai de santo. Não é fácil. Tem muita gente. Mas o que eu tenho pra mim? Eu já tive afastado durante 3 anos da casa do pai. E ali, antes de eu me afastar desta casa dele, eu fui um bom tempo perguntando pro Pai Xalá se eu podia sair, O Pai Xalá sempre dizia que não. Aí deu uma situação que nada com o pai. Aí eu fiquei 3 anos afastado. Quando chegou no momento, o orixá mandou eu voltar. Ele disse, teu núcleo, o teu ciclo é aqui. Tu não vai conseguir.
Eu disse, tá, mas e os problemas que aconteciam antes não continuam acontecendo? Sim. Mas qual é a tua missão? Qual é o teu papel? Entra e faz o teu papel. E eu já retornei isso, já faz 5 anos. É, quando tu entende, né? Porque hoje eu trago essa visão que o orixá me passou. Mas aí entra a maturidade. Entra o que a gente tá falando aqui, né? Então, a maturidade. As tuas energias, a tua divindade, claro, é lá que tu tem que ficar. Exato. Entendeu? Então, nós entendemos lá o que já nos passaram, que a gente só vai ficar na casa que as nossas energias e a nossa divindade quiser. A gente pode olhar um casarão, pode olhar uma casinha. Não sei. Sair da casa da minha mãe santo, cada vez que eu brigar. De 6 pisos, que lá tá tudo bonito, tá tudo certo. Todo mundo de branquinho, mas se a tua energia não quiser, exato, tu não vai ficar lá. Tu vai ficar lá uns meses, uma semana, e depois tu vai levantar voo e vai embora. Já aconteceu ali na desobsessão. Moço, eu tentei fazer a obrigação 4 vezes, não consegui. Eu nem sei o que eu falar pra ela. A gente nem pode falar, né, Fê? Não pode falar, mas a tua energia não quer, tu tá tentando. Sim. Não consigo, deu isso, deu aquilo, daquele outro. Mas a gente não pode falar, porque lá não dá. É que hoje em dia eu acho que as pessoas trocam tanto de axé. Eu acho que isso parece estar tão corriqueiro. É porque daí o ser humano... É que tem o livre-arbítrio, né, Baba Juliano? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Não, eu creio nisso. Primeiro, que pra te saber o que o teu orixá determina, tu tem que saber ler. E não tô falando somente do buzo. Exato. Tu tem que saber ler, tu tem que ter a sensibilidade de entender qual é a mensagem. De alguma forma ele vai te mostrar, ele vai te mostrar. Vai te dar um sinal. Mas aí a pessoa que está vibrando numa zona umbralina, ela vai receber a mensagem do orixá como? Não vibra. O orixá tá gritando e a pessoa não entende. Não adianta. Vai escutar outra pessoa. Não adianta. Outra energia. Não adianta. Eu digo uma coisa assim, pros meus lá, tanto pro pessoal do Marlene Chaves quanto pro terreiro, que pra mim, eu não me importo no que tá acontecendo, no que vai acontecer. Eu só quero saber uma coisa, o resultado. E quando eu falo de resultado, eu não tô falando do resultado financeiro. Não. Eu tô falando do resultado, um conjunto, em paz. Eu quero só saber do resultado. Eu sempre digo quando a gente faz uma obrigação, a gente faz, a gente gasta, a gente cansa, pra mim não me interessa. Eu quero saber do resultado. O que vai acontecer depois que a gente terminar essa obrigação? Sim. Eu vou deitar em paz, vou estar em paz comigo mesma, com saúde, com dinheiro, enfim, não importa, cada um mas é o resultado, entendeu? Então acho que tudo que a gente vai fazer na vida é o resultado. Eu sempre disse a Xangô, quando eu fiquei como sucessora da casa, que fechei a casa por 6 anos, sim, imatura, sim. Olha só, meu pai, o senhor vai ter que fazer eu sentir vontade de. Porque eu não faço nada sem vontade. 6 anos eu fiquei. Um belo dia, deu, acabou. Senti vontade, acordei, levantei, vamos lá de novo, tô aí. Entendeu? Então é assim. Sim. A gente, é o detalhe, não adianta. E eu recebo muitas pessoas na mesma busca, que as pessoas sofrem. Sofrem porque não querem acabar. Tu ama o orixá, mas eu não tenho esse amor. Então tu para. Juro, tu para. Tu não dá um passo. Porque primeiro o orixá é amor. Sim. Primeira coisa de tudo. E eu vou dizer uma coisa com o meu padrinho, que antes eu brigava muito com ele, Fernando de Avagã, porque ele sempre dizia assim pra mim, não, bobajada, quem tem que ser da religião é quem ama a religião, e eu brigava com ele. Não, quem tem que ser da religião é quem precisa. Ele não é. Um dia tu vai me dar razão. E hoje eu digo, dou razão pra ele. Tem que ser de religião quem ama. Porque quem precisa, quando não precisa mais, tchau. Entendeu? E ele estava certo e hoje eu dou a mão à palmatória, a minha maturidade me fez, né? Sim. Entender que tu tem que amar e não somente a tradição de matriz africana, qualquer religião que tu vai seguir. Tu tem que amar. Não vai com efeito manada. Não vai porque fulano entrou pra religião e se deu bem e tem um bom emprego. Não vai. Não é bem assim. Porque aquilo ali é pra ele. É pra ele. E as pessoas esquecem que tu tá falando de uma tradição milenar e que é pro resto da tua vida, né? Que não é uma coisa, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu tô afim, amanhã eu não tô afim. Isso é então, sério. Isso é muito sério esse passo, né? Sim. Mas quando eu digo em cima do que tu tá falando, a minha comparação é assim, ó. As pessoas entram hoje, daqui a pouco vê que não é aquilo ali, eu até creio. Mas tu dizer assim, ó, que tu ficou 10 anos, 5 anos, 20 anos numa casa e daqui a pouco eu dizer assim, ó, não era isso pra mim, não. Nesse sentido eu sou mais crítico, sabe? Porque eu tive a minha iniciação com 4 anos de idade, só saí porque minha mãe de santo morreu.
Quem me aprontou, tá vivo até hoje, Pai José, me deu muito bem, até estive na casa dele agora há pouco tempo. Eu saí da casa dele somente porque eu precisava de feituras que ele não tinha e era cobrado pelos orixás, isso visto tanto no meu busto quanto no dele. Então eu tive que buscar alguém para me agregar, porque senão eu não tinha saído. Então são essas coisas que eu digo assim, e as pessoas parecem que hoje não pensam muito. Tá muito fácil, sabe? Tem outra atividade, muito. né? Só quero agradecer a audiência. No YouTube nós estamos com 1.000 pessoas nos assistindo, na TV da Web 315 pessoas. Meu muito obrigado a todos vocês que aí toda quinta nos acompanham. A nossa manada. A nossa manada. Viu? É uma manada positiva. Muito obrigado a todos. Uma gratidão. Manada positiva. Aqui diz assim, ó, o efeito manada pode abrir espaço para influências negativas que levam à obsessão, Fê. Pode ver. Isso pode acontecer mesmo, né? A gente vai numa linha, né? Uma linha de raciocínio, porque o fulano C tá indo, eu também vou. E aí, para ele, pode ser que de alguma forma está dando um efeito positivo, mas para aquela pessoa ali que está com uma outra linha, vamos dizer, não tão boa, negativa, vamos dizer, uma energia um pouco densa, não é positiva, né? Então, isso, o efeito na questão de desobsessão, é isso aí. Cai na obsessão, na verdade. Cai na obsessão, porque a gente, de alguma forma, né, a linha de raciocínio do Fernando na linha de raciocínio do Juliano, a linha de raciocínio não é da Josi, né? Então, nós três aqui temos uma energia completamente diferente, mesmo que a energia da Josi seja boa, do Fernando seja boa, do Juliano seja boa, mas a tua linha de raciocínio é uma, né? Então, uma coisa que a gente usa bastante lá, se a gente abrir a janela, cai para todo mundo. E seja quem for, pode estar no alto escalão da energia positiva, tu tá num degrau muito bom, tá tudo certo, e se a gente abrir a janela, a gente vai cair, como se diz o ditado, a gente vai cair todo mundo na vala comum, normal, entendeu? Então a desobsessão é assim, a gente tá ali, obviamente que a gente é ser humano, nós vamos ter o nosso momento de explosão, sim, mas a gente tem que entender que a gente explode, vou passar um pouquinho para aí, Fernando, vamos retornar, vamos respirar fundo, mas se a gente se manter naquela linha ali, nós vamos abrir a janela, os nossos irmãos de baixa luz, eles vão adentrar e vão ficar. E para nós seres humanos é muito difícil fazer isso aqui, ó, levantar a mão e pedir ajuda. Entendeu? Então, aí entra o trabalho de desobsessão e esses centros espíritas ali e no Baile de Chaves também. Um exemplo que entra muito essa questão do efeito manada é na adolescência, né? Nas drogas, as bebidas, né? É mais ou menos isso. Tipo assim, vamos todo mundo junto, que é porque senão a gente não vai ser aceito. Então, olha que perigo, né? Que perigo. Anos atrás, né? Teve aquelas... que hoje a gente falou trends, né? Mas que todo mundo, tu tinha que fazer tal coisa. Eram umas missões, né? Mas e aí teve perigo. Adolescentes se matando, se cortando, matando outras pessoas, porque era mandado fazer, né? A baleia azul. Imagina. Entende? Então, isso acontece muito, né? O efeito manada, ele é muito perigoso, muito perigoso. Por isso que as pessoas têm que, primeiro, buscar a expansão de consciência, buscar o estudo, buscar o equilíbrio espiritual. Porque quando tu consegue manter tudo isso em ordem, tu não vai seguir o efeito manada. Tá bem complicado. Eu vejo isso muito na juventude, nos jovens, né? Que a gente tem que cuidar também as crianças, né? porque eu quero, porque o fulano quer, mas cada um tem um nome, cada um tem uma situação financeira. Então, a gente tem que trabalhar, eu acredito, que é a criança. E depois também, para todas as áreas, nos trabalhos. Uma vez eu tive um bate-papo com uma supervisora minha, e ela comentou, né? Ela disse, porque eu tenho esse meu jeito muito ríspido. E às vezes até no telefone o cliente sente, eu sou muito direta. E ela, Josi, olha só, né? Tu tem que ter cuidado e tal. Na tua fala eu disse assim, isso é meu, eu sou muito direta. Então eu não sirvo para determinados setores, porque eu não sou aquela coisa de acolher na fala. E ela disse, mas tu não acha que tu pode melhorar? Eu disse, sempre pode. Só que a gente traz a personalidade. Eu disse pra ela, tu não quer que eu seja que nem tu, porque eu não vou ser nunca. É a minha personalidade. Eu não consigo. Então, este trabalho, neste foco, não dá pra mim. Porque se um cliente já vem comigo áspero, já é 2 e 3. Pra mim não me interessa ser cliente, eu sou assim.
Aí ela disse, mas esse jeito de tu ser assim, mas é a minha personalidade, além de mim. Eu posso me modelar, eu posso fazer terapia, mas eu carrego isso. Eu não vou conseguir ter essa doçura nas palavras, eu disse pra ela. Tu tem, porque tu está nesse lugar diferente de mim. Então, eu nunca vou... Por isso que eu não tô sentada aí. Quem tá sentada aí é tu, eu disse pra ela. E ela disse, interessante. Ela disse... Porque a supervisão em si, eles acham que o efeito manada funciona. Mas cada pessoa tem uma personalidade. A gente pode se melhorar? Pode, muito. Sempre. Mas tu nunca vai ficar dentro da gente. Não adianta. Entende? Então, assim, e isso aí é bem isso que a gente vê. Então, é a mesma coisa que eu tenho 100 e poucos filhos dentro da minha casa. Eu vou querer que todo mundo seja igual. Da onde? As pessoas é cada um do jeito, cada um com uma idade, cada um com um ânimo, cada um com uma preguiça diferente. As pessoas são assim, então tu tem que se adaptar e tratar cada pecinha de uma forma diferente. Pra te poder achar o equilíbrio. Tu não tem como eu querer que o Fefo seja igual ao Baba Juliano. Que pense igual, que fale igual, que haja igual. Nunca vai ser. Não vai. E quando a gente vai contra isso, a gente se machuca, a gente sofre, a gente prejudica, porque não consegue fazer o processo com este formato, né? Porque a mudança ela é sempre bem-vinda, tá? A mudança é sempre bem-vinda, mas a nossa essência a gente não tem como tirar. O que está dentro do nosso subconsciente, a gente vai administrar, vamos dizer, a gente vai organizar, mas isso aí vai ficar com a gente. A essência não se muda. Se fizer isso aqui, a tua essência vai botar pra fora e é isso aí. É dessa não forma, adianta, entendeu? Isso eu aprendi muito, né? E por isso que quando a gente aprende isso, a gente consegue lidar num grupo e achar um equilíbrio. O Babaguto, boa noite, Babaguto. Programa lindo, ele tá dizendo aí, ó, Babaquelê. Babaquelê é bem especial esse programa. E eu vou dar boa noite pra Claudinha, ela diz assim, ó, perfeito comentário do Baba Juliano. Que na política existe muito efeito manada. As pessoas nem sabem o que estão apoiando e defendem, muitas vezes estão sendo prejudicados pelo que defendem. Exatamente. A maioria das vezes é Tem isso. Tem mesmo, né? é as tais bandeiras, né, Baba Juliano? Exato. Aí às vezes estão dando um tiro no pé, mas por quê? Porque eles veem que todo mundo tá indo, eles estão indo, só que eles nem sabem o que estão apoiando. É bem assim. Infelizmente. Nós somos pontas de pirâmide, né, Baba Juliano? Exato. E formadores de opinião. Gente, cuidado, olha o perigo. Olha o perigo. Inclusive, a gente recebeu uma vez uma mensagem lá que o plano espiritual, né, Fê? Ele tá preocupado com a ponta das pirâmides. Porque a ponta da pirâmide leva a manada junto. Sim. Entendeu? Então, isso aí é muito sério, São muito grave. de opinião, né? Então, é muito mais perigoso, né, para estragar todo um trabalho, a ponta da pirâmide. Então, assim, seja o que for que a gente vá fazer na vida, a gente tem que olhar primeiro a ponta da pirâmide. O que tá fazendo, o que tá pensando, como tá agindo, como tá se comportando, porque é muito perigoso, né? E as pontas da pirâmide estão bem complicadas. Então. E as pontas das pirâmides, eles têm que entender que eles são pontas, já estão dizendo que são pontas, então tu tem que, de alguma forma, amenizar um pouco o impacto de como tu é. Então, a essência da Josi tá aí. Nas palestras, nos trabalhos lá, as pessoas... Nossa, como ela fala forte, como ela fala pesado. As pessoas falam, entendeu? Mas a essência dela é essa aí. Mas é o meu que trabalho. Pra poder fazer. Mas, obviamente, que ela vai se moldar dentro do trabalho que eu tô fazendo. Mas a essência dela vai estar dentro dela. Isso aí não vai mudar. Eu nunca me esqueço, uma vez eu entrei numa discussão com um espírito lá, né? Fê, numa roda redonda. E aí eles vieram me falar alguma coisa, eu negativo. Mais negativo. E aí, eu disse, não aceito. Porque o que a gente entende, e a gente tem que desmistificar isso, que mesmo sendo um espírito, eles têm níveis. Não é porque é espírito que é o conhecedor de todas as coisas. E aí eu rebati, mas eu fiquei muito louca, porque foi bem no início, eu disse, mas eu não aceito, não sei o quê, e todo mundo, tá louca brigando com os espíritos, não quero saber. E aí depois eles vieram e me falaram, é por isso que nós te escolhemos, pra te estar nesse lugar. Porque nós não podemos colocar alguém que a gente fala o que quer e a pessoa vai dizer amém. E aí quando vem um obsessor... Imagina! Eu fui, mas foi bem no começo, assim. Eu digo, não quero saber. A mulher é louca brigando com os espíritos. Não aceitei, não quero saber, entendeu? Até o espírito tem que me convencer do que ele tá dizendo. Ué? E aí depois eles falaram, na verdade, nós estamos te avaliando, há muito tempo.
Porque tu não tem como botar na ponta de uma pirâmide alguém que diga amém pra tudo. Que o obsessor dirige todo um terreiro, toda uma egrégora, porque tu tá dizendo amém porque é um espírito. Daí eles é que me falaram. Eles disseram assim, a gente vem te testando há muito tempo. Porque a gente precisava de alguém que sim seguisse as instruções, mas avaliasse, caso a caso. E eu sou muito crítica, assim. Eles têm que me convencer, na verdade. E aí eu aprendi também a me conhecer, porque eu não sou uma pessoa que nem uma vez a gente fez, né? Foi uma dinâmica, que o Fefe é o vice-dirigente, né? E eu sou a dirigente do Marlene Chaves. E aí, E aí algumas perguntas a gente colocou. E aí a gente conseguiu passar para o grupo que o Fefe vê os espíritos. Então o Fê, ele acredita 100%. Mas o Fê não poderia estar no meu lugar. Porque eu sou crítica e o Fê, ele... Tu vê que ele diz que ele não quer ser pai de santo, mas se o espírito dizer, ele vai ser. Sim. Eu não sou assim. Eu tenho que querer. Eu tenho que sentir, entendeu? E aí a gente conseguiu mostrar pro grupo o quanto é grave. O quanto é grave. Mas aí falando, puxando pra tradição, tá? Como é que funciona lá dentro da casa? Vamos dizer, a Maria Padilha tá no mundo. Uhum. Ela passa uma determinação pros filhos. É aquilo ali ou não? Eles também podem questionar junto a ela? Podem questionar, claro que podem questionar. Podem, mas é aquela coisa. Ela passa, mas ela tem que convencer. Eles... Não, ninguém questiona. Eu me lembro antes que as gurias diziam lá, todo mundo faz o que tu quer. Não. Eles fazem o que eu digo, porque, de certa forma, eu convenci. Porque se eu não convenci, rebate. Eu sou assim. Mas vai ter que ter argumento para falar comigo. Tem a parte de convencer, tem. Mas só que tu vai explicar que esse pote aqui, ele não pode abrir, mas por que ele não pode abrir? Por causa disso. Então tu não tem que convencer. Ela já explicou que o pote não pode abrir, entendeu? Entendeu? Então, o diferencial lá da casa é isso aí. A Josi tá tudo bem, vocês vão eu vou explicar pra vocês o porquê que esse pote não pode ficar aberto. Então, por causa disso. Então, não é o poder de persuasão da Josi que vai convencer as pessoas, não. Ela explicou. Tem que ter um fundo. Tem que ter um fundo, imagina. E é assim que eu levo, entendeu? E eu sou essa pessoa muito crítica. Eu sempre digo, eu não sou uma pessoa intolerante, mas tu precisa me convencer. Eu vou te escutar, estou esperando que tu me convença. É isso, entendeu? Por isso que é tão importante o conhecimento. Claro, exatamente. Que nem às vezes eu vou participar de alguma palestra, algum bate-papo, alguma coisa. Eu sou muito humilde. Quem olha não diz, mas eu sou muito humilde. Verdade. Quem olha não diz. Os meus filhos sabem. Às vezes, fulano, eu não conheço tal assunto. Me explica que eu preciso entender. Eu sou muito. De verdade. Quem olha assim, nossa, que mulher mais intolerante. Não é. Eu sou muito humilde. Babá Juliana mesmo, quantas vezes, Babá Juliana, eu não sei isso aqui, me ensina, não é? E eu sou assim até para os meus filhos, entende? Mas precisa me convencer. Sim. É isso. Tem um fundo, né? Tem que ter um fundo, entendeu? E eu acredito que tu tem que, e não importa se é filho, não importa se é pai, se é padrinho, não entendeu? Volta, rebate. Eu sempre digo para eles lá em casa, tudo tem um jeito. O jeito que tu vai perguntar, o momento que tu vai perguntar, tudo tem um jeito pra te poder chegar. Tu não pode sair com dúvida e não pode sair fazendo. Eu sempre digo pra eles, o primeiro que entra, eu digo assim, não é porque eu disse pra te vai lá e bota a vela branca lá que tu vai seguir botando. Tem que saber por que tu botou a vela branca. Exatamente. Mas tudo tem um momento de tu me perguntar. Entende? Parou no meio do ritual. Eu quero saber agora. Eu entendo, olha só o que eu vou falar. Eu entendo que nem tudo eu vou chegar na ajuda de primeiro momento. É isso. Tu fala, calma. É isso. Não é o momento. Nós vamos esperar o momento certo para poder falar com ela, para poder dizer, para poder colocar uma sugestão. Exato. Entendeu? Então, eu compreendo muito o trabalho que, enquanto o trabalho tá rolando, tu fala dar uma sugestão. Eu já não faço isso. Eu gosto de falar com a Josi depois. É isso. Depois que as coisas Mas esse é o formato, sabe? Entendeu? Mas isso é entender espiritualidade e entender hierarquia. Entender hierarquia, entendeu? Então, não, gente, não é o momento. Não, mas eu vou falar. Até porque, se tratando de Josi, tu nunca sabe o que tu espera. Porque eu sou uma pessoa muito reativa. Sim. Eu recebi o boom. Então as pessoas, eles vão... Porque eu sou muito, assim, muito espontânea, entendeu? Então, assim, até pra me
rebater alguma coisa, tu tem que estar preparado, porque tu não sabe o que vai vir. E isso é muito Aí é o formato, né? É a hora de questionar, é como vai questionar. É isso que... E acho que às vezes falta esse feeling, né, nas pessoas, o pessoal lá em casa, eles já me conhecem bem, assim. Bem mesmo, assim. E uma coisa lá que outra. Mas é muito meu, assim. Eu sou muito franca. Muito franca. Às vezes eu tô fazendo palestras, às vezes eu um consulente. Eu olho, eu aprendo muito com eles. Eu escuto. Eu engulo aquilo ali e eu vou te explicar. Eu nunca deixo ninguém sair assim, sabe? No limpo, assim. Mas eu também vou aprendendo. Aprendi muito hoje, mas Deus livre. Hoje eu ainda penso, antes eu não pensava. Tu me dizia uma, eu já te dizia duas, hoje não. Mas eu ainda carrego dentro de mim... Essência. Buscou uma evolução espiritual, mas tem a essência. Exatamente. Eu carrego dentro de mim isso. Mas é bem aquela coisa. Efeito manada não existe. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai. Mas imagina, uma vez eu fui num batuque, nunca me esqueço. Fui no batuque, um acheiro. Uma pessoa aí que eu tenho, olha, avesso. Aí o acheiro passando, dando benção pra todo mundo e tal. E ele pegou a minha mão e empurrou pra me beijar. Eu tenho pavor disso, de pessoa, de todo mundo. Vou te dizer, babá Juliano. Gente, espera, né? Só escuta essa história. Tudo bem, benção, meu pai. E ele só empurrou. Ele queria que eu desse benção pra ele. Tudo bem, Rocheiro. Eu esperei 1 ano. 1 ano. Nós vamos se encontrar de novo. E é que eu digo assim, ó. As energias... não existe isso. Isso é do ser humano. 1 ano depois ele veio de novo. Tu vai vir. A mesma coisa. Porque eu acredito que o cavalo não me engole. Então o santo também não me engole. Eu disse, então tu vai vir. Aí eu ainda disse pra minha filha, pode esperar, que ele vai vir aqui. Pois foi. Aí deu a mão pra me beijar, eu fiquei segurando, olhando pra cara dele. Aí ele beijou minha mão, eu simplesmente botei a mão aqui. A bênção do Senhor também. Ele ficou me olhando, nunca mais. Mas eu esperei 1 ano, babá Juliana. Eu tenho isso também. 1 ano, sabe? Então, assim, eu acho que eu preciso de muita desobsessão ainda. Então, assim, ó. Então, eu tenho muito isso. Eu tenho isso também. Eu sou evoluída. Eu evoluí muito, o Fê sabe. Quem me conheceu antes não me conhece mais, mas até ali. É que a gente tem que dar limite, né? Também. Negativo. Porque senão também. E eu já vou mais longe, porque pra mim, pra ter uma atitude dessa, eu já pergunto se realmente é santo. Não, negativo. Pra mim, não. Entende? Porque eu acho assim, isso não é de santo. Claro que não. Claro que não. Então, e aí eu sou muito crítico com essa parte. Eu sou muito também. E aí eu tenho, então eu carrego muito isso, sabe? Que nem eu digo, eu tô espiritualizada até por ali. Eu não sou manada com ninguém. Eu tenho a minha essência. Me perco, erro, boto a boca, depois volto. Eu sou assim. Mas a gente acaba carregando. Então eu sempre tive essa personalidade muito, muito diferente mesmo. E pra mim, Deus é Deus, já tá dizendo. Orixá. O resto é tudo irmão. Entendeu? A gente se respeita, troca uns bênçãos, mas até ali não vem me tirar, porque eu também tenho que chegar na... Exatamente. Então, pra mim, pode ser o Papa, não tô nem aí. A minha mãe de santo que deu de comida pra Xangô há mais de 30 anos, sempre me respeitou. Mas, credo, eu não levo pra ninguém, compadre. De verdade. Então, eu vejo que neste ponto, se isso é evolução, eu ainda não evoluí. Verdade. Pra mim, não dá. Às vezes eu vou nos lugares, eu fico parado olhando assim. Isso comigo, não. Entendeu? Então eu carrego muito isso dentro de mim, que daí é bem diferente da manada, sabe? Bem diferente, assim. Mas eu tenho várias coisinhas, assim. Estamos chegando já no nosso horário. Eu até vou voltar aqui, a gente tem que voltar com essa pauta aí, 10 minutinhos, mas ainda tem 10 minutinhos. Aqui diz assim, ó. As redes sociais potencializam algo que sempre existiu. A tendência humana de seguir a maioria. A diferença é que hoje a manada está na palma da mão, funcionando 24 horas. Exatamente. É essa a diferença. Diz que sempre existiu isso. Manipula, né, as pessoas mais fácil. Sim. Porque aquilo tem um alcance mais rápido. Entende? O que antes tu tinha que fazer no boca a boca, hoje tu bota aqui, é 5 mil, é 10 mil pessoas que te assistiram e deu, e aquilo ali já tá... Eu fico impressionada. Às vezes eu vejo assim, ó, 400, 500, 600 curtidas numas coisas absurdas. Mas é o que normalmente tem mais curtida, né? Babá Juliana, eu fico apavorada, eu disse, meu Deus, será que essa gente sabe ler? Eu fico apavorada de verdade, sabe? Porque... tá tudo tão avesso, assim. Quem sou eu pra dizer o que curte ou o que não curte, mas é assustador com as barbaridades, assim, né? Então, eu acho que tá muito isso. As pessoas estão indo muito, sabe? E estão perdendo seus valores, suas identidades e estão ficando pra trás, né? Sim.
que isso ainda é pior. Perdendo a sua evolução. Perdendo a sua evolução. Porque quando acordar, imagina. Tudo, nas redes sociais, principalmente, a gente vê muito isso. Tudo que é o negativo parece que tem mais ibope. É verdade. O que é positivo, o que é algo realmente pra te pensar, ou o que é alguma atitude Não tem positiva que graça. alguém tem, não tem graça. Debocha de uma pessoa pra te ver todo mundo. É 2 minutos. 2 minutos. É uma curtida. fofoca, tu olha embaixo assim, me chama no privado, me conta, quem é, não sei o quê. Em segundos, eu fico abismado quando eu vejo. É verdade. Aí tu bota lá assim, tal dia eu vou estar fazendo arrecadação de alimento. Nem tão. É verdade. 2, 3. Então é muito contraditório as coisas. É pra te ver como o que tá acontecendo com a energia. Isso é sinergia, né? Então tá muito elevado o negativo. Muito elevado. E aí que me preocupa, né? Porque daí a pessoa não para, a política tá aí, né? Estão comandando tudo e todos. É preocupante. Sim. Né? A gente tem que parar pra avaliar quem é que tá com a caneta na mão, quem é que vai dirigir nossa vida, né? Olha o preço das coisas, as Teve oportunidades. Uma entrevista que eu vi, eu digo, tem coisa que chega a ser até engraçada. Uma entrevista que eu vi deste povo, né, do Bolsonaro, tá fazendo uma carreata, passeata. E aí perguntaram, né, por que ela estava ali. Ela disse, eu tô lutando pelas mulheres de verdade. Porque essas mulheres que se dizem aí que não são mulheres, que se dizem mulheres, mas esses homens disfarçados, estão roubando os nossos maridos. Aí o repórter perguntou pra ela, a culpa não é dos homens. Não, né? Eles são levados. Gente, porque a pessoa ainda parar pra dar uma entrevista pra falar uma bobagem dessa. Mas falo. Então é um efeito manada, realmente só. É um monte de burro mesmo, só indo atrás, né? Tá grave, assim. Eu tô apavorada, assim. Eu acredito que é o que a gente come, eu não sei. Eu digo, isso aí é muito agrotóxico. Eu acho que esse aparelho, eu acho que ele fez muito mal. Fez sim. Porque as pessoas estão ficando bitoladas. É o mal do universo. Elas estão ficando bitoladas, elas não conseguem mais pensar, elas não forçam. Não forçam pra fazer uma conta, não forçam pra pesquisar alguma coisa num livro, não forçam pra ler um livro, porque aqui, ó, tu bota aqui o livro tal, e tu vai ouvindo o áudio do livro. Aí quando tu bota uma pessoa dessa que ela precisa escrever com papel e caneta, quantos erros de português tem? Não sabe, né? Números. Então, realmente, olha... Eu acho que vai chegar um dia que nem vão fabricar mais, né? Lápis e caneta. Eu acho que não, do eu jeito acho que não vai, também. Eu acho que não. Do jeito que tá indo, eu acho que isso não vai demorar, infelizmente. Entende? Então, em vez de evoluir, parece que a humanidade tá... Desevoluindo. Tá grave o caso. Agora sim, né? Estamos a 4 minutos, Estamos. Então vamos lá, né? Vamos encerrar mais essa participação e muito obrigado novamente por mais essa quinta-feira. Vamos ler aqui uma pequena cartinha aqui que chegou hoje, dia 11/6, às 18h50. Vai indo, vem vindo na direção ao contrário de tudo aquilo que é preposto. Se liberte, seja audacioso. Conclua o que você iniciou. A parte mais interessada nisso tudo é você. Então continue na direção que você traçou. Bem interessante. Gente, boa noite a todos. É um assunto bem interessante. Reflitam. E pense se você está usando as redes sociais ou as redes sociais estão usando você. Essa é uma pergunta que fica para mim, para ti, para todo mundo. Uma boa noite, muito obrigada ao povo de Xangô, a bênção de Xangô, que os orixás de vocês também me abençoem. E domingo, dia 14 de junho, às 9 horas da manhã, o portal Marlene Chaves se abre. E às 15 horas, domingo, também vai ter Samba de Crioulo, que é um projeto cultural que nós temos dentro do portal Marlene Chaves, do Ponto de Cultura. E a gente espera todos vocês. E cuidado, não vão com a manada. Vão a todos os centros, a todos os terreiros, a todos os projetos culturais. Deem oportunidade, avaliem, olhem outros obstáculos, outras propostas, né? Tem muita coisa legal aí, né, Babá Juliano? Tem muita coisa boa. Tem muita, sim. Então, olhem além. Tirem a viseira, que nem diz o Babá Juliano, e olhem além, porque tem muita coisa legal e muita gente legal, gente, de verdade. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado aí por toda essa audiência,
né, que a gente vem tendo aí toda quinta-feira. Obrigado pela parceria de vocês conosco e que possam, né, também estar aí conseguindo ter aí uma expansão de consciência de tudo que a gente vem trazendo, que o plano espiritual possa estar realmente, né, gostando do nosso trabalho e que a gente possa ser instrumento deles por muito e muitos anos ainda, muito tempo aqui. E gratidão, somente gratidão nessa noite. Uma ótima noite a vocês. Boa noite. Negritude Estúdio, Teresa de Benguela para o mundo, fazendo políticas públicas, social, musical e cultural da nossa negritude.